A suavidade do Natal. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade de origem. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que se completaram os dias da gravidez, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É o que lemos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Naqueles tempos, Nazaré, aninhada entre colinas verdes, era uma vila simples, cheia de vida e o murmúrio de famílias trabalhando. De lá até Belém, estendia-se um percurso de 156 quilômetros, serpenteando por caminhos poeirentos, vales áridos e montanhas que testemunhavam os passos dos viajantes e das caravanas. Para Maria, que estava grávida de 9 meses, essa viagem era um desafio quase sobre-humano. Provavelmente viajaram sobre o lombo de burro, com paradas em pequenos vilarejos, enfrentando o frio das noites e o calor abrasador dos dias. A jornada, que hoje seria feita em algumas horas, pode ter levado mais de uma semana, dada a condição delicada de Maria. Belém, por sua vez, era naquela época um vilarejo de casas de pedra e ruas estreitas, envolta por campos de pastores e rebanhos sob o céu estrelado da Judéia. Era um lugar pequeno, mas cheio de história, carregado das promessas dos profetas. Contudo, a vila estava repleta de viajantes que, à semelhança de José e Maria, haviam retornado para cumprir a ordem do imperador. O casal procurou abrigo em toda parte, mas as hospedarias estavam completamente lotadas. As portas se fechavam e as respostas eram sempre negativas. Finalmente, encontraram um estábulo, lugar destinado aos animais, talvez situado como anexo de uma das hospedarias procuradas por eles. Ali, entre as palhas e os animais que descansavam ruminando, Maria estendeu seus lençóis e deu à luz seu filho primogênito. Envolvendo a criança em alguns panos, Maria o deitou em uma singela manjedoura onde os animais costumavam alimentar-se. E naquele instante sublime, Belém, aquele pequeno burgo, tornou-se o centro do universo, pois foi ali que o Verbo se fez carne, e Deus escolheu a rusticidade daquele ambiente para que ele viesse a habitar entre os homens. Não havia tronos nem cortejos, mas o cântico das estrelas parecia anunciar aos pastores e aos anjos que naquela noite um rei acabara de nascer para o mundo. Com o passar dos séculos, os cristãos, tocados pela claridade daquela noite inesquecível, passaram a celebrar o nascimento do Salvador no dia 25 de dezembro, como símbolo da encarnação divina
e do compromisso de Deus com os homens. O Natal, então, transcendeu a passagem do tempo e as culturas, renovando a cada ano o chamado à paz, à fraternidade e à fé, e unindo milhões de corações em torno da mensagem eterna trazida pelo menino de Belém. O apóstolo Paulo estabeleceu em 2 Coríntios 3,6 uma reflexão que tem sido poderosa luz nas trevas do entendimento humano, ao dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Com isso, ele fez um convite fraterno ao entendimento espiritual dos homens em relação às leis divinas, em vez de uma adesão ao traçado literal da letra. Paulo propõe aqui o emprego da fé na interpretação da palavra de Deus, fé que supera os formalismos humanos, priorizando os valores internos da alma e a conexão com a própria divindade. Sob esse prisma sublime, e valendo-nos das luzes que nos fornecem o Espiritismo com Jesus, vamos interpretar o que foram a chamada gravidez e o parto de Maria, bem como não o nascimento, mas o surgimento de Jesus entre os homens. Todo esse evento extraordinário relatado no Evangelho, que permitiu a transferência da doutrina cristã das dimensões mais elevadas do planeta para a crosta terrestre que habitamos, se deu por meio de uma ação espiritual e magnética, executada com o auxílio de fluidos apropriados, sem a derrogação das leis de Deus. Isso porque tudo é atração e magnetismo no universo. É por meio do magnetismo que as substâncias se unem no seio da Terra para formar os minerais, que uma flor leva a outra o seu princípio fecundante, e que um ser, tanto animal quanto humano, é atraído pelo outro para a perpetuação das espécies. Quando o homem houver conquistado o conhecimento de todos os fluidos, de sua natureza, propriedades e efeitos, bem como das diferentes combinações a que estão sujeitos, possuirá o segredo da vida universal e da formação de todos os seres que existem em todos os reinos. Tudo que existe na natureza é produzido pela atração desse agente universal. Em nosso planeta, além do magnetismo mineral, vegetal e animal, existem também o magnetismo humano e o espiritual, os quais podem ser combinados de diversas formas e quantidades para dar nascimento a tudo que existe. O magnetismo humano consiste na concentração dos fluidos existentes no homem e na atmosfera que o cerca. Mediante esses fluidos, o homem atua sobre os outros homens e sobre as coisas. O magnetismo espiritual, por sua vez, resulta da concentração desse agente universal pela vontade dos espíritos, por meio da qual eles reúnem em torno de si os fluidos que existem no ser humano ou disseminados pelo espaço, e os dispõem de modo a exercerem ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados. Os espíritos encarregados do aparecimento de Jesus no mundo reuniram em torno de Maria os fluidos apropriados que lhe operaram a distensão do abdômen. Foi ainda pela ação desses fluidos que a menstruação cessou durante o tempo daquela gestação. A Virgem Santíssima
sob a ação dessa falange celestial, inspirada pelo seu anjo da guarda, acreditou que estava grávida, pois para ela isso era o resultado do cumprimento da promessa do anjo Gabriel quando lhe anunciou o nascimento do Messias. Maria precisava crer na realidade daquela gravidez para que os propósitos do cristianismo fossem realizados. O mesmo ocorreu com o chamado parto de Maria em Belém, o qual também foi obra dos Espíritos do Senhor. Maria, envolvida pelos fluidos espirituais dessa falange sagrada, teve a impressão de que fora submetida a serviço de parto, a fim de que acreditasse exatamente como devia acontecer, que estava participando de um nascimento real. Maria tinha de crer num parto real e lembrar-se de fatos que lhe cumpria atestar em seu tempo, como se houvessem ocorrido realmente. Ela foi colocada pelas entidades superiores no estado semelhante a de um sonâmbulo, que vê, acredita, sente, experimenta o que se quer que ele veja, acredite, sinta e experimente. A fim de gravar na memória de Maria a impressão do parto e da maternidade, os espíritos prepostos, sempre empregando a ação fluídica, a fizeram experimentar efeitos semelhantes às condições naturais que ocorrem em um parto comum. Cessadas as contrações e ainda sob o efeito fluídico, Maria viu a criança como se tivesse acabado de trazê-la à luz. E ainda envolvida pelo véu da carne, como devia acontecer, tomou o menino nos braços, crente de que ele era fruto de seu ventre, por obra do Espírito Santo, como lhe dissera o anjo Gabriel. Não podemos esquecer que Maria era quase uma criança e pouco experiente nas coisas humanas, tendo sempre vivido em adoração e contemplação ao Pai Celestial. Tomou, pois, o menino no colo e rendeu graças a Deus. Após esse fato, dispersaram-se os fluidos que entumeciam seu ventre, a menstruação retornou a seu curso costumeiro e Maria pôde voltar à sua vida normal para preencher as formalidades legais prescritas na lei de Moisés quanto ao nascimento da criança. Para os que possam duvidar que esses fatos sejam possíveis, recordemos que um simples magnetizador de nosso tempo, pela ação de sua vontade e pelo emprego dos fluidos humanos, pode levar um paciente em estado de sonambulismo a experimentar todas as sensações e impressões que o magnetizador lhe quiser transmitir, fazendo-o sentir frio ou calor, satisfação ou sofrimento, alegria ou tristeza. O mesmo ocorreu com Maria, que, sob a influência das entidades superiores, acreditou na realidade de tudo o que aconteceu com ela naquele dia. Nada há de surpreendente nesse fato. Basta lembrar que, em muitos hospícios deste mundo, são recolhidas mulheres obsidiadas que acreditam estar prestes a dar nascimento a uma criança. Nesses casos, nenhuma aparência de gravidez havia aos olhos humanos, e, no entanto, os obsessores que as dominavam faziam tais mulheres experimentar todos os sintomas da gravidez e do parto como se os estivesse vivendo realmente. Notemos também como, no caso do surgimento de Jesus entre os homens, os fatos se encadearam de uma forma tão sutil que somente um observador muito perspicaz pode compreender o seu sentido espiritual revelado nas entrelinhas do Evangelho. Segundo o Espiritismo, Maria resolveu de repente
no derradeiro momento, acompanhar José em sua viagem até a Judéia. E isto aconteceu devido a uma inspiração superior recebida por ela. Essa inspiração visava a afastar Maria de seus parentes em Nazaré, cuja presença na hora do parto iria dificultar o surgimento de Jesus conforme as circunstâncias estabelecidas pelo alto. O segundo fato notável é que os parentes de José em Belém não puderam recebê-lo com Maria em suas casas, por já estarem cheias de parentes vindos de outros lugares. Este fato também é importante, porque reforça a determinação divina de que Maria devia estar o mais isolada possível no momento de dar à luz. O mesmo ocorreu com o fato de não encontrarem lugar nas hospedarias. O estábulo, naturalmente sugerido como último recurso por um estalajadeiro mais condescendente, tornou-se assim o local perfeito para aquele evento. Notemos, por fim, que Maria estava só no momento em que Jesus apareceu em forma de nascituro, porque José tinha ido fazer a sua inscrição no recenseamento. Os evangelhos não falam da presença de ninguém ao lado de Maria naquela hora sagrada, exceto dos animais que se encontravam naquele estábulo e que foram testemunhas silenciosas do maior acontecimento da história da humanidade. Assim, Jesus surgiu entre nós num corpo fluídico e foi dessa forma que permaneceu neste mundo por 33 anos e meio. Não é nossa meta neste vídeo convencer ninguém da realidade desse fato, o qual pede inteligência espiritual e não somente intelectual para ser compreendido. Mas, para os que ainda não meditaram maduramente sobre o assunto, lembremo-nos, dentre outros, dos 7 seguintes acontecimentos que comprovam a realidade fluídica da natureza corporal do Cristo. Primeiro, 700 anos antes do surgimento de Jesus, o profeta Isaías anunciou que o Cristo nasceria de uma virgem. Segundo, o profeta Miqueias, que era contemporâneo de Isaías, anunciou que o Cristo nasceria em Belém da Judéia. Terceiro, o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que Jesus não teria um pai humano, pois seu pai era o próprio Deus, descartando assim a fecundação efetuada pelo encontro de um espermatozoide com um óvulo, gerando um corpo biológico, como ocorre com os seres carnais. Quarto, que José não é o pai de Jesus está provado no Evangelho, quando ele resolve abandonar secretamente Maria ao vê-la grávida. Quinto, que Jesus tinha um corpo fluídico e não de carne foi dito por ele mesmo, ao declarar a seus discípulos e ao povo que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Sexto, Jesus declarou que ninguém tinha o poder de tirar a sua vida, mas que ele podia entregá-la ou retomá-la quando quisesse, pois esse mandamento recebera de Deus. Essa declaração descarta qualquer natureza carnal de sua pessoa e o situa no foco da vida imortal, acima da finitude da vida humana. E, finalmente, sétimo, Jesus desapareceu do sepulcro, estando selada a pedra que lhe dava acesso, legando ao mundo um túmulo sem nenhum corpo humano, ou seja, vazio. Todo esse panorama esplendoroso que fulgura no coração do cristianismo foi revelado nos tempos de Allan Kardec por João Batista Rustem, um nobre advogado de Bordeaux e adepto fervoroso do Espiritismo. A revelação faz parte de sua obra Os Quatro Evangelhos,
que foi lida por Kardec e classificada como obra considerável, que tinha o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com as obras do Pentateuco Espírita publicadas por ele até aquele momento. Disse também que a obra de Rustem seria lida com grande proveito pelos espíritas sérios, e que o único ponto sobre o qual não se pronunciaria nem pró nem contra era sobre a teoria do corpo fluídico de Jesus, que deixava a encargo do futuro decidir se era verdadeira ou não. Ao adotarmos hoje a tese de Rustem sobre o corpo fluídico de Jesus, não estamos diminuindo a grandeza de Kardec, mas honrando os princípios que ele próprio estabeleceu, ou seja, a razão como guia e o livre-arbítrio como expressão da liberdade de pensamento. Kardec nos ensinou a buscar a verdade acima de tudo, mesmo quando isso signifique reavaliar posições estabelecidas. Sua genialidade está em ter erguido o Espiritismo sobre bases flexíveis e progressivas, tendo consciência de que o conhecimento se amplia com o tempo. Assim, considerar hoje correta a visão de Rustem, à luz das evidências bíblicas e espirituais, é um exercício legítimo de raciocínio crítico, demonstrando que, em vez de nos prendermos à letra, estamos apenas vivificando o espírito da doutrina que tanto veneramos, como queria o apóstolo Paulo. Após ler a obra de Rustem, Kardec disse que quando se debruçasse sobre o tema do corpo fluídico, iria resolvê-lo de forma definitiva, mas não o fez. E não o fez por falta absoluta de argumentos, pois compreendeu que argumentar contra as próprias palavras e ações do Cristo seria um exercício de pura inutilidade. Um bom Natal a todos os nossos irmãos internautas e que a paz de Deus permaneça para sempre em nossos corações. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.